Hello, primeiro ano! E aí? Como que vocês estão? Tranquilos? Quarentena que não acaba e a gente quer que acabe logo, mas seguimos aqui firmes e fortes. E eu tenho uma boa notícia. A gente vai começar com uma parte que eu sei que vocês estão muito ansiosos para isso. Análise de obras do PAS-UNB. Eu também adoro essa parte. Até aqui, nós trabalhamos vários conceitos, nós trabalhamos a parte mais teórica da música, para dar conta agora de analisar obras com tranquilidade. Nós amamos a análise de obras, essa é a parte boa. A gente vai começar então treinando uma escuta um pouquinho diferente, que eu já comentei com vocês em sala de aula há algum tempo atrás. Essa escuta diferente, ela parte da ideia de que você vai ter uma experiência real com a música. Isso é importante. O que eu quero dizer para vocês quando eu falo de uma experiência real com a música? Vocês não podem ler sobre o repertório musical. Isso não resolve, isso não adianta. Vocês precisam de fato ouvir o repertório musical. Qual que é a grande diferença dessa questão? Eu sempre uso esse exemplo, porque eu acho que ele é bem funcional. É como se você fizesse uma viagem, tá? E nessa viagem você experimentasse as coisas típicas do lugar, você visse os pontos turísticos, enfim. Essa é a experiência real, você faz a viagem. A experiência indireta sou eu fazer a viagem e te contar sobre a viagem. Ou você não fazer a viagem, simplesmente ler em um guia turístico desses sobre, né, os lugares, sobre as comidas típicas, enfim. Você vai ter uma noção. Mas a experiência não é sua, tá? Então, quando eu falo que vocês precisam ouvir a música, gente, não consigo gravar aula, porque é som de moto, é cachorro que late, é carro que liga, não consigo gravar aula. Como que a gente faz desse jeito? Fala pra mim. Não faz, né? Retomando com toda a minha plenitude, meu treino de quem está tranquila na quarentena. A experiência, então, real é justamente essa. É você escutar a música, aquela escuta atenta, aquela escuta consciente, parar, ouvir, entender os instrumentos que estão sendo tocados, entender as partes que são iguais, as partes que são diferentes, prestar atenção à letra, sobre o que aquela música fala, o que você escuta diferente do habitual, ou o que você escuta que parece ter um caráter bem padronizado. Então é em cima disso que nós vamos trabalhar agora. A gente vai começar com algumas músicas que elas trazem uma escuta um pouco mais fácil pra gente, é mais tranquilo de assimilar, tá bom? A nossa primeira música, que vai ser a análise que nós faremos hoje em sala de aula, vai ser Meu Cupido é Gari, da Marília Mendonça. Ai, professora, pra que essa música tá no PAS? Você vai ter que assistir a aula para descobrir por que essa música tá no PAS e o que a gente quer saber dela, tá bom? Sempre que a gente pensar em uma obra musical, a gente vai analisar 3 pontos importantes dessa obra. O primeiro ponto importante é o contexto. Então, assim, quando essa obra foi escrita, qual o contexto social, às vezes político também influencia, tá bom? Mas qual que é o contexto histórico e social, de maneira geral? A gente vai focar nisso. O outro ponto que nós vamos analisar é biografia, que às vezes é de compositor, às vezes é do intérprete. No caso dessa nossa primeira música, né, Meu Cupido é Gari, da Marília Mendonça, foi a Marília Mendonça que escreveu a música? Não foi. Mas por que a gente fala dela? Porque a intérprete acaba tendo maior relevância. Então a gente vai dar uma olhadinha nessa biografia da intérprete, no caso da Marília Mendonça. E o terceiro ponto são os aspectos musicais propriamente ditos, né? A gente olha especificamente para a parte musical. A gente vai olhar para a instrumentação, as fontes sonoras de maneira geral, a gente vai olhar para a estrutura, textura, vamos olhar para gênero, estilo, né? A gente vai olhar para as características, para os aspectos rítmicos, melódicos, harmônicos, enfim. A gente vai olhar para toda essa parte. Então, são os 3 pontinhos que nós olhamos. Para isso, vocês já tem na apostila de vocês disponível, mas eu também vou deixar disponível para a aula de hoje, tá? Vocês vão ter acesso a uma ficha de análise musical. Você pode tanto preencher na sua apostila,
essa ficha de análise musical, quanto você pode imprimir a ficha e aí guardando numa pasta, colocando no seu fichário, da maneira como você achar que é mais interessante, ou ainda você pode preencher ela no computador, não tem problema. Aquilo que você achar que é melhor para você. Por que essa ficha é importante? Porque ela vai funcionar quando chegar, né, lá no momento em que você for fazer a prova do PAS, que não sabemos quando será a prova do PAS esse ano ainda, deve ter uma mudança aí de data, você consegue fazer uma breve revisão, né, sem ter que fazer toda uma análise de novo. Então a ficha você vai colocar os pontos chaves dela. E aí, durante a aula, você já vai anotando na sua ficha. Ficou com dúvida? Você sabe onde me encontrar, tá certo? Então, amores, boa aula para vocês. Um beijo grande. Como sempre, eu espero que vocês estejam bem felizes e que seus sonhos se realizem. Tchau, tchau e até!